Sinal vermelho em Minas. Os casos de dengue confirmados no estado este ano já ultrapassam os dados no acumulado de 2014. O mesmo acontece em Belo Horizonte. A cada 2 meses, lá estão os agentes batendo na porta de todos os imóveis da capital para poder fazer o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A água parada em algum recipiente é descartada na hora pelos agentes. Vendo bem pouquinho. Vistoria completa na casa do seu José. Por aqui, as coisas andam bem organizadas. A gente sempre cuida, né, da dengue, essas coisas. Né? Deixa a água parada? Não, de jeito nenhum. Morador consciente sim, mas bastou andar poucos metros e descobrir que tem vizinho dando mau exemplo. É o caso da dona Maria de Lourdes. Móveis jogados, um capacete cheio de água e um galinheiro tomado por lavas, que em poucos dias se transformam em mosquito. Isso aqui é mudança do meu filho, porque ele muda, some pra lá, desaparece. Depois vem de novo pra casa, fica mais uns tempos. A senhora sabe que desse jeito que tá aqui não pode ficar, né? Não pode ficar não. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeitinho, né? Porque a gente não pode nem varrer o quintal, né? Segundo os agentes, essas cenas são mais comuns do que a gente imagina. É um serviço que a gente sempre está voltando, de 2 em 2 meses, normalmente até mais vezes, dependendo do trabalho, para tentar orientar e ajudar também a contribuir com alguma coisa. As cenas que vocês acabaram de assistir talvez expliquem por que os casos confirmados de dengue avançam a cada dia em todo o estado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, de janeiro à primeira quinzena de agosto deste ano, mais de 110 mil pessoas tiveram a doença. Esse número é bem maior do que o acumulado de 2014, quando pouco mais de 49 mil pessoas tiveram dengue. O mesmo acontece em Belo Horizonte. Até semana passada, o município confirmou 14.279 casos da doença. Em 2014, esse número foi pouco mais de 3 mil. As regiões mais afetadas são Norte, Noroeste e Barreiro. A transmissão da dengue em Belo Horizonte, ela ocorre o ano inteiro. Naturalmente que tem períodos em que essa transmissão é mais intensa. As condições climáticas são muito importantes aí na transmissão, porque propicia acúmulo de água e propicia, então, o criadouro do mosquito da dengue. Um dos fatores que contribuiu para o aumento nos casos de dengue na capital foi a possibilidade de um racionamento. Muitas pessoas começaram a armazenar água de forma irregular. Baldes guardando água, latões guardando água e destampados. Então, é interessante que a população aproveite ao máximo a água, é o que queremos, mas que esteja com todos esses reservatórios, né? Seja a caixa d'água, seja esse no nível do solo, todos eles têm que estar bem tampados para que não se transformem em criadores do mosquito. De janeiro a julho deste ano, mais de 5 mil casos de desaparecimento foram registrados em Minas. E a maioria dos casos está relacionada à dificuldade de relacionamento e ao abuso de álcool e drogas. Há quase 2 anos, Dona Maria de Lourdes não tem notícias do filho. Ele saiu de casa num sábado à tarde, por volta das 16 horas, dizendo que ia à casa de um amigo, na rua de cima. E depois a gente não viu. Aí pessoas chegaram falando que ele tinha entrado num carro. Aí quando a gente começou a procurar por ele, as pessoas falaram que ele tinha entrado no carro. Mas a gente não sabe nada a respeito, ninguém deu uma informação precisa. Pedro tinha 17 anos quando desapareceu. O adolescente é o irmão caçula. Ele era uma pessoa assim maravilhosa, era muito carinhoso, gostava muito de criança. A espera por notícias é angustiante para toda a família. É uma dor que consome a gente a cada dia. A gente não dorme, não come, não trabalha sem se pensar nisso. De janeiro a julho deste ano, a delegacia especializada contabilizou mais de 5 mil desaparecimentos em Minas. Adultos e adolescentes respondem por 90% dos registros feitos em todo o estado. Relacionamentos familiares conturbados e o uso abusivo de álcool e outras drogas são os relatos mais frequentes, segundo este investigador. No caso dos adolescentes, a gente tem uma distinção maior em função do sexo. As meninas acabam fugindo de casa, também voluntariamente, por envolvimentos afetivos que a família não aprova, isso gera um conflito que faz com que ela fuja, e os rapazes por envolvimento com crime, né? Sejam pequenos furtos ou tráfico, esse tipo de coisa. Quando os desaparecidos são idosos, o perfil de comportamento é outro. A gente tem com os idosos, né, até
pela própria questão de serem idosos, perdas cognitivas de memória, de senso de localização, de senso espacial. E eles acabam se perdendo ou sofrendo algum mal súbito na rua, né, fora de casa, e são levados aos hospitais ou se perdem e ficam não localizados. O investigador orienta aos familiares que avisem a polícia imediatamente em caso de desaparecimento. Enquanto o Estado não consegue dar a resposta a todas as famílias, Dona Maria de Lourdes se organizou em grupo com outras mães para cobrar mudanças em nossas leis. Nós estamos com um projeto de lei, estamos colhendo assinatura para esse projeto de lei que a gente pretende que chegue ao Congresso, que a população, que a sociedade venha aderir a essa causa, né? Nós estamos há 3 anos recolhendo assinatura e ainda não temos. Precisamos de 40 mil assinaturas em Minas Gerais. O Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas realizou hoje uma Assembleia Geral em Belo Horizonte. Cerca de 100 pessoas se reuniram na Praça da Estação nesta manhã. Na próxima quinta-feira, o sindicato irá se reunir mais uma vez em frente à Assembleia Legislativa. A categoria cobra mais segurança e atenção do governo para o sistema prisional, além da identificação e punição dos culpados de assassinatos recentes contra agentes penitenciários. Na última segunda-feira, um agente foi morto a tiros em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e ninguém foi preso. O governo de Minas anunciou hoje a liberação de 310 milhões de reais para prefeituras do estado. São 250 milhões de reais para viabilizar investimentos em infraestrutura, saneamento, construção de prédios públicos e aquisição de máquinas. Os recursos estarão disponíveis aos 853 municípios mineiros por meio do BDMG em 5 linhas de financiamento. O prefeito pode escolher aquilo que ele adequa. Inclusive, ele pode até utilizar mais de uma linha, desde que respeite o limite de endividamento do município. Outros 60 milhões de reais virão da Secretaria de Estado da Educação para o transporte público escolar em áreas rurais. O projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa cria o Programa Estadual de Transporte Escolar para aqueles estudantes residentes na área rural, e o que muda é que, a partir da aprovação, se aprovado pela Assembleia Legislativa, nós podemos fazer transferência fundo a fundo do orçamento do Estado para os municípios. Também foi pauta durante o encontro o projeto de revisão dos critérios da Lei Robin Hood, que trata da distribuição da parcela da receita do ICMS pertencente aos municípios. De acordo com prefeitos, alguns pontos precisam ser redefinidos, como os requisitos para receber recursos relacionados à educação, saúde e meio ambiente. Os critérios nós estaremos apresentando juntamente num trabalho que nós estamos fazendo com os prefeitos, porque nós temos prefeituras que não têm praticamente o transporte escolar e recebem muito. Tem outros que têm um transporte escolar muito grande e recebem pouco, porque os critérios são equivocados. Outro ponto discutido é o repasse aos municípios de parte dos valores arrecadados com as multas de trânsito. Segundo a Associação Mineira de Municípios, esses valores não são repassados há pelo menos 3 anos. Tem algumas multas que é do Estado, outras do município. E nós queremos ver com o governador se aquelas que são do município, se a gente acha uma forma de ser repassada automaticamente no pagamento, como é feito com o IPVA. Para alguns prefeitos, a liberação de recursos para compensar a desoneração dos cofres é bem-vinda, mas para outros, o acesso ao financiamento não será igualitário. As prefeituras não vão ter capacidade de habilitar para poder adquirir esse recurso. A burocracia do Estado brasileiro, que determina, que exige. Então, cabe que esses municípios de porte médio para baixo, ele não tem acesso a esse financiamento, isso fica a 0 para cada um. Para falar sobre o assunto, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Esse anúncio de repasses aí não impedirá o protesto das prefeituras, né? Boa noite, Monique. Olha, tem aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. É essa a questão. O dinheiro está curto para todo mundo. O governo federal está fazendo cortes, fazendo ajustes. O governo do Estado entra com essa medida que é um paliativo. É preciso que haja um ajuste fiscal, um ajuste financeiro em todos os níveis do Estado, ou seja, União, Estados e municípios. Senão, não vai ter dinheiro realmente. Isso é um paliativo. Ajuda um pouco, evidentemente, mas, como disse o Carlos Murta, não resolve o problema para muitos municípios. Agora, sobre os agentes penitenciários que cobram mais segurança, o que está acontecendo? Eu vi na matéria anterior aí, houve aí no Triângulo Mineiro, o assassinato de 2 ou 3 agentes de segurança. Agora, eles pedem condições de maior segurança, etc. O que acontece é que havia uma questão não resolvida sobre porte de arma
de agentes penitenciários. Curiosamente, ou coincidentemente, hoje foi assinado um termo de acordo entre a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Federal, que é quem cuida desse assunto, para fornecer o porte de arma para os agentes penitenciários. Lindenberg, e aquela questão polêmica também do fechamento de ruas por condomínios, né? Tem novidade, né? Tem novidade. E a Câmara Municipal, por autoria do presidente da Câmara, o vereador Wellington Magalhães, criou hoje uma CPI para estudar essa questão. A tendência é de que essas pessoas que fecham as ruas, chamados donos de rua, possam ter que pagar algum imposto por isso e liberar algumas outras ruas. Essa CPI deve estar protocolada na semana que vem. Lindenberg, outra questão também é do estacionamento subterrâneo, né? Caiu por terra. Caiu por terra, sim. A Câmara rejeitou ontem o projeto de lei do prefeito Márcio Lacerda, criando 5 estacionamentos subterrâneos em Belo Horizonte. 2.000 vagas seriam criadas. A Câmara, por um voto, derrotou o projeto de lei do Executivo Municipal. Isso aí, evidentemente, causa um problema para a cidade, porque seriam 2.000 novas vagas que não serão criadas. Quando se sabe que uma pessoa para estacionar, Monique, dá a volta em 14 quarteirões para achar uma vaga. Nossa, é muita coisa. Obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. E a seguir a expectativa para o Festival de Tiradentes e ainda a preparação de Cruzeiro e Atlético para a rodada do fim de semana. É daqui a pouquinho. Agora são 7h11.